Andando por uma das ruas mais importantes e conhecidas do centro do Rio, você já deve ter passado ao lado dele, sendo uma das inúmeras joias culturais e arquitetônicas do centro do Rio. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do Cine Íris. O número 49 da Rua da Carioca, que já foi um dos polos comerciais e culturais mais vibrantes do Rio, guarda um símbolo de resistência histórica, o Cine Teatro Íris. Inaugurado em 1909 e ativo até hoje, ele é a mais antiga sala de projeção em funcionamento no Brasil, um testemunho de uma era dourada e de uma cidade que já foi capital federal. Em 30 de outubro de 1909, João Cruz Júnior inaugura a sala que viria a se tornar o Cine Íris, que contava com 200 lugares, e colocou o nome de Cinematógrafo Soberano, em homenagem a um de seus cavalos, com um belo hall de entrada que mistura estilos arquitetônicos do início do século XX. A estrutura do prédio é em Arte Nouveau e ostenta em seu interior azulejos importados da Bélgica e espelhos de cristais da França. Embora seja o cinema em funcionamento mais antigo do Brasil, não foi o primeiro cinema a ser inaugurado, já que em 1907 já funcionavam muitos outros cinemas no Rio, como o Cinematógrafo Avenida e o Cinematógrafo Ouvidor, todos já extintos. Como toda a Rua da Carioca, o edifício pertencia à Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, e o Sr. Cruz conseguiu um contrato de comodato, renovável a cada 10 anos, para explorar o imóvel. O cine-teatro exibia filmes mudos, por vezes acompanhados de uma orquestra ao vivo. Em 1914, passou a se chamar Teatro Vitória, transformando-se num teatro de variedades, que apresentava tanto companhias famosas quanto seriados, atraindo um público fiel, que incluía até mesmo Rui Barbosa. Em 1921, passou por uma nova reforma, a cargo do engenheiro Emílio Bongart, que se utilizou do ferro para estruturar o cinema e aumentar sua capacidade para 1.200 lugares. Com isso, o cinema ganhou um terceiro andar e a ornamentação Arte Nouveau que se vê até hoje. Adotou então o nome Cine Teatro Íris, em virtude de um painel dessa deusa que ficava na entrada. Em sua época de ouro, rivalizava com outro popular cinema do Rio, o Cine Ideal, que ficava também na Rua da Carioca, mas que fechou as portas em 1961. E nessa época, antes do Severiano, os dois proprietários, né, o Pinto do Ideal e o Cruz do Íris, eles eram amigos, mas eles disputavam brincadeiras. Então, um provocava o outro e tinha situações de... Até de sair no jornal um anúncio, o Íris escrito ao contrário, como seria, andando para trás. Aí o meu avô no dia seguinte botava o Pinto sendo devorado pelo Íris com a garra dos... Olha, loucura. Mas era assim, a coisa era saudável, né? O estabelecimento sempre permaneceu sob o controle da mesma família e até hoje mantém a tradição. Apresentou, em seu período áureo, espetáculos de teatro de revista, gênero teatral popular no Brasil. Ainda na década de 70, passou por outra grande reforma e exibia principalmente filmes de Velho Oeste e de artes marciais. E também, outra coisa que atraía público, pra você ter uma ideia, foram as programações cinematográficas que foram mudando na primeira época. Começaram a apostar numa nova modalidade de filme, que era o seriado, filme-série. Né? O Íris com filme de cowboy, de mocinho, de faroeste, e o outro lá de lá, os filmes da Patê, que levavam dramas, filmes de suspense, de mistério. Um dos familiares, Jerônimo Cruz, tentou reanimar a programação com seriados, como Rin Tin Tin e filmes de ação. Por algum tempo, a estratégia deu certo, mas não pegou. Depois veio Rin Tin Tin, depois veio Kung Fu, aquele seriado, não sei o que, depois a gente não tinha mais o que fazer. Aí não tinha filme, aí teve que apelar um pouco para outras coisas. Aí o meu avô
faleceu. Foi quando a gente mudou, passava então um filme mais poeira, mais tinha shows de intervalo dos filmes. Em 1978, foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, ou seja, o prédio ficou impedido de ser destruído, demolido ou descaracterizado, tendo sua preservação garantida pelo Estado. Com o passar dos anos e com o negócio não indo tão bem, no fim dos anos 70, passou a apresentar shows de mágica, espetáculos eróticos e de striptease, nos intervalos entre um filme e outro. A gente fazia show de striptease, show de mágica. Era um período sensacional esse dos intervalos culturais. Além da projeção de pornochanchadas e de filmes pornográficos franceses, já que não existiam filmes nacionais do gênero. Esses cinemas ficaram conhecidos pelo público como cinemas poeira. Se você já assistiu Taxi Driver, com certeza vai lembrar quando Travis visitou um desses cinemas em Nova York. Talvez não seja exatamente um bom lugar para o encontro com sua namorada. Com essa mudança no conteúdo, o público também mudou. Salas onde antes famílias e crianças iam passaram a ser frequentadas somente por adultos, em sua grande maioria homens de meia idade e idosos. Nesse mesmo período, em pleno regime militar, a censura era muito forte e queriam barrar a exibição de pornografia, e o cinema só continuou funcionando com a autorização de uma liminar da justiça. A tendência do Rio era que, com a decadência, inúmeros cinemas de bairro tornariam-se exclusivamente exibidores de filmes pornôs. Quem não gostou da ideia foi um frei alemão, superintendente da Venerável Ordem Terceira. Incomodado com a clientela atraída pela mudança na programação, entrou com uma ação de retomada do imóvel, alegando que a família Cruz estava extrapolando as cláusulas de uso. Dona Neide, filha do criador, mobilizou os lojistas vizinhos, e o juiz deu ganho de causa para o Cine Íris. Obrigada a arcar com as custas do processo, a ordem demonstrou interesse em negociar a venda do imóvel para a família, que o adquiriu por R$400 mil, em 1997. 15 anos mais tarde, quando os religiosos venderam a Rua da Carioca para o Banco Opportunity, o cinema foi um dos únicos imóveis que ficaram a salvo dos aluguéis exorbitantes impostos pelo banco. Comerciantes da Rua da Carioca querem intervenção da prefeitura para resolver o impasse com o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. Eles reclamam do alto preço dos aluguéis cobrado pelo grupo, que comprou 20 imóveis na rua. O Cine Íris conseguiu se manter melhor por conta dos shows de striptease. Era um diferencial que os outros não tinham. Nos anos 2000, quase virou uma igreja, quando a Igreja Universal sondava e fazia propostas para o destombamento e para a compra do imóvel. Em 30 de outubro de 2009, comemorou-se o centenário do Cine Íris, ocasião em que filmes mudos foram exibidos, como os clássicos de Charlie Chaplin, com entrada franca. Além disso, um bolo gigante foi cortado na Rua da Carioca, com uma grande confraternização. Desde as 10 horas da manhã, clássicos do cinema mudo estão sendo exibidos aqui pelo Cine Íris, como Tempos Modernos de Charlie Chaplin. O cinema ficou conhecido por mostrar os famosos espetáculos da era de ouro do teatro de revista. Depois passou a exibir filmes de pornochanchada e, na década de 80, filmes pornográficos. Para comemorar os 100 anos de funcionamento, um bolo de 10 metros foi preparado. O Cine Íris, mais recentemente, viveu sua fase de festas, nos anos 90 e 2000, e algumas bandas se apresentavam aos finais de semana. Desde os anos 1980, porém, a modernidade tem se encarregado de jogar o venerado Íris na obsolescência. Ele já não tem a companhia de antigos vizinhos, como os já extintos Bar Luiz e Guitarra de Prata. Em 2025, com 116 anos de funcionamento, o Cine Íris é uma relíquia que ainda resiste, na charmosa Rua da Carioca. E você, já conhecia o Cine Íris? Ou conhece alguma outra história que não foi citada nesse vídeo? Escreva aqui nos comentários. E aqui vai um agradecimento especial aos membros do canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Cogite se tornar membro e ter acesso a vídeos exclusivos. E espero você em mais Memória Carioca.